Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo José e vamos aí para mais um vídeo. Galera, já deixando certo para vocês aqui, ó, na abertura de ontem foi um take de mais 1.2 graças à operação de proteção de médio preço. No meu fechamento semanal eu tô fechando com menos 1.2 porque eu falhei na terça-feira no meu gerenciamento, coloquei em risco mais 2.2%, sendo que eu não faço virada de mão, não sou adepto de virada de mão. E mesmo assim naquele dia, um dia estressante, aconteceu alguns problemas, e eu fiz a operação fora do meu gerenciamento e falhei perdendo mais 2%. O que é totalmente errado, não era para ter acontecido, que eu não tinha que buscar mais nem take nem stop, já que eu já tinha tomado um stop. E é uma operação por dia para mim. Então eu tô deixando claro isso no meu vídeo porque eu quero que ter isso salvo como forma de diário de trade para que eu não repita esse tipo de situação novamente. Então, galera, hoje eu quero mostrar para vocês o que acontece em mais de 75% das vezes em que vai acontecer um stop pela FiMate e como vocês podem aplicar o sistema de proteção de médio preço, que essa semana foi preciso 3 vezes ser aplicado. Nos 3 dias em que aconteceu o stop pela FiMate, quem opera com o sistema de proteção de médio preço conseguiria ter convertido o que seria stop em take. Então eu vou explicar isso para vocês e ensinar como é que vocês conseguem aplicar isso de forma correta e assertiva, fazendo com que consigam fugir de mais de 70% dos stops que poderiam acontecer com vocês, tá bom? Para que vocês entendam de forma clara e objetiva o quão importante é utilizar a proteção de médio preço na FiMate, eu vou explicar de forma clara o que acontece em mais de 75% das ocasiões em que vai acontecer um stop operando nos canais da FiMate, correto? Quando vai acontecer um stop, em 70% das vezes, e às vezes mais que 75% das vezes, o nosso canal se torna uma lateralização grande em suporte e resistência. Então fica muito tempo lateralizando, às vezes até meio-dia, às vezes um dia inteiro. E nesse momento o mercado vai testar para lá, para cá, para lá, para cá e assim vai até a hora que ele acha um ponto que vai afunilando e se criando uma pressão para romper, correto? Dessa forma, quando você opera com a aplicação do sistema de médio preço, quem sabe operar a FiMate de forma correta sabe que pavis que já foram testados é a região que a gente vai utilizar de stop lá em cima. Então, o stop de quem estava operando ontem estava fora da caixinha, levando em consideração esse pavio aqui, correto? No momento em que o preço foi testar essa região lá em cima, o médio preço é ativado e abre uma segunda operação. E essa segunda operação vai acontecer com o stop exatamente no mesmo lugar que a primeira operação. Então você assume um risco de mais 0,2 na segunda operação, que é a sua operação de proteção. Para que no momento em que o mercado vá testar essa região aqui embaixo, você consiga sair da operação, convertendo um dia que facilmente se converteria em um stop em take. Então é muito importante que vocês consigam aprender de forma correta a aplicar o sistema de proteção de médio preço, para que esses 3 dias dessa semana que aconteceu stop na FiMate, vocês pudessem converter em take aplicando a médio preço. Que nada mais é do que, nesse padrão que você vê a sua operação ficar 75, 80% negativo, você pega a operação de médio preço, essa operação tem que ter o mesmo tamanho da lotagem inicial e o stop vai ser colocado no mesmo lugar da primeira operação. E no momento em que essa operação ficar exatamente mínimo, no mínimo positivo da primária, você vai fechar as duas operações. E assim você garante que um dia que você facilmente poderia sofrer com um stop, você feche com o take graças à proteção de médio preço. No vídeo à frente eu vou detalhar tanto para quem operou no primeiro ciclo diário e na minha operação no canal de consolidação na abertura do mercado. E segue o vídeo, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu like.
E comentem aqui embaixo o quanto isso foi importante para vocês saberem e se vocês vão aplicar isso no operacional de vocês. Atenção nesse vídeo porque esse padrão pode salvar mais de 75% dos stops que você vai tomar operando pela FiMate. Lembrando que a taxa de assertividade da técnica já é muito alta, mas aplicando esse padrão, identificando esse padrão e aplicando essa conseguem converter mais de 75% dos stops em take. Então prestem muita atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou utilizar como padrão o que aconteceu ontem, as 4 primeiras velas, que é a abertura do mercado para quem vai operar o primeiro ciclo, correto? O mercado testou para baixo e aí se formou a nossa zona neutra, que não é confirmação de venda. Existem pessoas que aplicam a técnica de maneira incorreta e que entram nessas velas antes da confirmação de venda. A confirmação de venda é quando a vela acaba fora da caixinha. Então a confirmação de venda veio nessa vela aqui. Porém aqui nessa região foram só testes, então não foram confirmações de venda, correto? Dessa forma, no momento em que acontece a confirmação de venda, a gente foi lá e pegou uma operação aqui nesse ponto, correto? Então a gente entrou vendido ali. Nesse momento, o mercado foi a favor desse rompimento, ele fez um movimento aqui, mas foi a favor do rompimento. Não chegou até um nível de um take de um nível, faltou ali 25% para take de um nível. E o mercado retraiu toda essa região aqui, como vocês podem ver. Toda essa região. Para quem opera pela FiMate há algum tempo, já aplica essa técnica corretamente, sabe que a proporção que a gente teve de teste aqui, ó, é praticamente a mesma proporção que a gente tem aqui, ó, antes do suporte aqui em cima. Então, é automático para quem já sabe aplicar a técnica aqui. Esse teste aqui, ó, a gente vai colocar como stop aqui em cima praticamente. Então, o stop de ontem está localizado nessa região aqui, ó. E o stop foi aplicado exatamente abaixo dessa região de resistência que seria aqui. Então, o preço foi até lá, voltou, ele testou a região, não rompeu, voltou, e nesse momento ele ficou praticamente positivo a operação, que é a primeira operação que foi pega de venda. E esse que é o pulo do gato. Esse padrão acontece em mais de 75% dos momentos em que vai acontecer um stop pela FiMate, correto? Então, nesse ponto, quando a operação chega aqui, se você aplicou a proteção, você vai fazer dessa forma. Você pegou a operação aqui, a operação se movimentou, você viu que o mercado foi contra. Quando você vê a sua operação 80% negativa, 90% negativa, é o momento que você vai pegar essa operação. E aí, nesse momento, é quando você vai pegar a proteção de médio preço nesse ponto, e aí você define se pegar a 70%, 75%, 80%, 85% é melhor para você. Mas a saída é exatamente no momento em que a operação primária fica positiva. Então, você vai fechar as duas operações quando a operação primária fica positiva. O meu sistema faz da seguinte maneira: quando ele abre essa proteção de médio preço, o stop da operação de médio preço é igual ao stop da operação primária, ele fica exatamente no mesmo ponto. Então o risco é bem pequeno, porque você vai abrir uma operação do mesmo tamanho, porém com um risco limitado a tipo 0,2. Se você opera com 1%, vai ser 0,2. Se você opera com 0,88, vai ser 0,115. Então, assim, é muito pouco o que você vai correr de risco nessa segunda operação. E, automaticamente, o take dessa operação primária, você vai puxar ele para essa região aqui, ó. E colocar ele junto com o take da proteção de médio preço. E nesse momento, quando você viu esse padrão acontecer, e o preço voltando nessa região, você já sabe que você está seguro e que a sua operação vai ser fechada em take nesse dia, que seria um dia de stop. Que, como vocês podem ver, é esse padrão que acontece. Ele vai, testou a região, certo? Voltou aqui e nesse ponto ele alcança o stop. E aqui, quem está operando pela FiMate foi stopado. Então, assim, é um padrão que se repete em mais de 75% das vezes em que vai acontecer um stop pela FiMate. Ele testa a região, quase chegando próximo ao seu stop. Volta,
Se você está com parcial, você vai conseguir sair com essa proteção de médio preço, você vai conseguir sair dessa operação lucrativo, fechando o dia positivo. Se você não está na operação, o preço vai voltar lá e nesse reteste, sua operação vai ser fechada no stop. Então, assim, é muito importante saber utilizar esse sistema de proteção para que você saia positivo. Vou mostrar agora da forma que foi aplicada dentro do canal que eu operei ontem. Como eu expliquei para vocês, eu opero dentro da região que a lateralização é mais sólida e não somente dentro do primeiro ciclo. Mas como vocês podem ver, mesmo se vocês estivessem operando pelo primeiro ciclo somente, vocês teriam conseguido sair da operação de vocês positiva. Porque com a proteção de médio preço, mais uma vez vocês conseguiriam um take pela FiMate antes do stop, correto? Então agora que vocês já viram como foi para o pessoal que estava operando o primeiro ciclo corretamente, que se tivesse aplicado proteção de médio preço funcionaria bacaninha, vou mostrar dentro da minha operação de ontem, correto? Então, dentro da operação de ontem, esse foi o meu canal de referência, que é justamente a região que eu identifiquei como a lateralização melhor que estava acontecendo. E como vocês podem ver, essa região de suporte e resistência está exatamente dentro desse canal aqui. Foi feito esse falso rompimento, porém se manteve dentro da região desse canal aqui. Então, a operação de compra foi pega aqui e como vocês podem ver, foi depois o pessoal que opera pela FiMate. Foi aqui, ó, o pessoal que opera aplicando o primeiro ciclo. Foi aqui. Na minha operação, foi pego o quê? Nesse momento, o mercado foi para cá. Depois dessa região aqui. Então, esse padrão para você aplicar essa proteção é exatamente igual à técnica. Então, assim, com base nesse padrão que eu identifiquei, vocês aplicando isso na sua operação pela FiMate, você vai conseguir ver antes de acontecer o stop. Você entrou na operação, você viu o mercado se movimentar e foi contra a sua operação, passou de 70% a 75% negativo, abre a proteção de médio preço. Eu costumo deixar padronizado para abrir a proteção em 80%. Porém, há pessoas que eu já expliquei a técnica e como que eu aplico ela, que aplicam em 65, 70% para não perder a chance de sair da operação num dia que poderia ser convertido em stop. Então, dessa forma, consegue converter um dia ruim em um dia bom. Isso é um padrão que se repete em mais de 75% das vezes que vai acontecer stop pela FiMate, gente. É um padrão repetitivo. É muito difícil acontecer aquele padrão que quando você abre a operação nesse falso rompimento, que seria o rompimento aqui, a gente conseguiria ter, foi um falso rompimento, ele volta lá em cima. É menos de 30% das vezes que acontece isso de uma vez. Ele sai daqui e já estoura a operação aqui em cima. É muito difícil acontecer isso. Em 70% das vezes, na verdade mais do que 70% das vezes, acontece esse padrão aqui, ó. Ele vai no sentido aqui, confirmando o rompimento. Aí ele volta, você vê que foi um falso rompimento. Ele vem testar a região aqui de novo. E aí, quem não saiu da posição aqui nesse momento, perde a operação, porque ele volta aqui estopando. Esse é um padrão que acontece em mais de 70% das vezes, às vezes mais do que 75% das vezes, tem semanas que é mais do que 75% das vezes. É muito importante aprender a aplicar isso, gente, porque dessa forma você não perde o rompimento desse canal, porque você está operando pela FiMate, você pegou o rompimento, certo? Porém, num dia que você aconteceria de tomar um stop porque você está acreditando que vai acontecer esse rompimento, mesmo que vai lá em cima, não estopou, voltou, você não saiu da operação, voltou, estopa. Agora, se você sabe já disso, você já está preparado, automaticamente quando esse mercado faz esse movimento, quando ele chegou nessa região, você já, opa, peguei. E quando ele volta lá embaixo, que é o momento um take de forma muito mais prática e objetiva, já que, sabendo que a confirmação de venda foi falha, o mercado está lateralizando dentro do canal e você consegue fazer o médio preço e sair dessa operação positiva com o seu take diário. E assim
quando aconteceria o seu stop, você já está fora do mercado. E dessa forma você vai diminuir os seus stops operando pela FiMate em mais de 70%, já que esse padrão se repete em mais de 75% dos dias em que vai acontecer um stop operando pela FiMate. Eu espero que todos vocês compreendam bem esse vídeo e que consigam aplicar isso no operacional de vocês e ter ótimos resultados. Deixe seu comentário se vocês vão utilizar isso e se isso foi de certa forma intuitivo e bom para vocês aplicarem no operacional de vocês. Eu espero ver vocês mais vezes.